A paz do Senhor, meus queridos irmãos, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, você que está chegando agora ou você que já nos acompanha aqui pelo nosso canal EBD, Palavra de Vida para você. Nós estamos estudando neste quarto e último trimestre de 2024, aqui pela Igreja Assembleia de Deus Ministério Belém, a revista da classe dos adultos, que tem como tema As Promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. E como eu gosto aqui de estar sempre enfatizando este tema, nós podemos ter base bíblica para ele em Hebreus capítulo 10, no versículo de número 23. Nesta oportunidade, irmãos, nós estaremos estudando a lição de número 6. Lembrando aos irmãos que as 5 lições anteriores estão postadas aqui no nosso canal em uma playlist chamada Promessas. Os irmãos podem estar ali conferindo, porque uma lição vai puxando a outra. Esta lição de número 6, irmãos, nós estaremos estudando agora, é para a data do dia 10 de novembro de 2024 e ela tem como tema As Promessas de Cura Divina. Nós temos como texto áureo Isaías capítulo 53, no versículo de número 4, que diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Amém? Nós temos como verdade prática para a lição de hoje que Jesus é o médico dos médicos e não há enfermidade que ele não possa curar. Amém? Gostaria aqui de trazer um exemplo aos irmãos, lá em Lucas, capítulo 13, do verso 10 ao verso 13, e outros que nós estaremos estudando no decorrer da nossa lição de hoje. Diz assim, o Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. E ensinava no sábado, numa da sinagoga, e eis que ali estava uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. No decorrer da nossa lição de hoje, nós estaremos estudando tanto o conceito sobre doenças físicas, como doenças psíquicas, ou seja, doenças psicossomáticas e doenças somática psíquicas, ou seja, as doenças que podem afetar do corpo à mente e afetar da mente ao corpo. E aqui neste exemplo que eu trouxe aqui aos irmãos, nós vemos aqui claramente na palavra do Senhor que a Bíblia vai dizer que ela tinha um espírito de enfermidade. Nós estaremos vendo também que um dos pilares da nossa crença, do nosso cristianismo, é crer e confiar que Jesus Cristo, ele ainda tem poder para estar curando tanto doenças físicas quanto doenças da alma, hein, irmãos? Então nós vamos estar caminhando agora para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra lá em Isaías capítulo 53, do verso 1 ao 5, Mateus capítulo 8, do verso 14 ao verso 17, e também Tiago capítulo 5, verso 14 e verso 15. Eu vou estar fazendo leitura agora, porque no decorrer da lição nós estaremos citando vários textos. Então, lendo agora, já está aqui registrado esta leitura que você também pode, aí, como professor, como ouvinte desta aula, estar fazendo juntamente comigo ou tomando posse aí da sua Bíblia. Amém? Diz assim Isaías 53, a partir do versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e morrido pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Mateus capítulo de número 8, verso 14 diz assim:
E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo em febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou dele os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Lá em Tiago, capítulo 5, verso 14, verso 15, diz assim: Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite e em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Amém? Você pode glorificar a Deus por estes textos. É muito gostoso, irmãos, e gratificante. Podemos estar lendo, estudando, meditando na palavra do Senhor. Nós temos 3 objetivos para a nossa lição de hoje. Quais são eles? Primeiro, explicar biblicamente as promessas da cura divina. O segundo, compreender qual a origem e as consequências das doenças no mundo. E o terceiro, conscientizar de que Cristo cura sim. Aqui sobre os objetivos podemos ainda trazer um texto lá de Lamentações, capítulo 3, no verso 39, que diz: do que se queixa o homem? Se não se queixa dos seus próprios pecados. E nós vamos estar estudando no decorrer da nossa lição de hoje que a doença, as enfermidades, elas entraram no mundo onde? Lá no Jardim do Éden, com a desobediência do primeiro casal ali que Deus colocou naquele jardim ali. Nós estaremos estudando este conceito durante a nossa lição de hoje, que tem como parte motivacional o plano da salvação. Não somente nos trouxe a redenção, mas também a promessa da cura para nosso corpo. Na lição anterior, na lição de número 5, nós estudamos um pouquinho sobre esse conceito de redenção, que é o quê? O resgate, de Cristo Jesus pela nossa vida, o resgate por Cristo Jesus dos nossos pecados, ou seja, Ele nos redimiu. Amém? Podemos ainda trazer como parte motivacional que temos que ter fé e crer que Cristo não mudou e Ele tem poder para curar ainda hoje, ainda agora, aquilo que nós estamos pedindo ao nosso Pai. É bem verdade que nós temos que entender que é no tempo dele todas as coisas serão esclarecidas, resolvidas. Às vezes a gente ora e quer hoje. Nós já trouxemos aqui também exemplo ali do próprio Isaac, que orou 20 anos para que a sua mulher, para que Deus abrisse a madre ali da sua esposa. Amém? Então nós temos que esperar no tempo do nosso Deus. Amém? Vamos caminhar agora para a parte de introdução da nossa lição de hoje. A parte de introdutória aqui da nossa lição de hoje, que tem como texto áureo a palavra cura divina. 2 palavras aqui, cura divina. Amém? Então, nesta lição veremos que no plano divino, o Senhor nosso Deus desejou curar o seu povo para alívio do sofrimento. Esse plano consumado no poder, está consumado no poder da obra do Calvário. Então, vamos frisar que Jesus Cristo cura sim. Nós estaremos estudando na lição de hoje também 3 tópicos de acordo com os objetivos que eu citei aqui aos irmãos. E estes 3 tópicos aqui, o primeiro, a promessa bíblica da cura divina. O segundo, origem e consequências das doenças no mundo. E o terceiro tópico que estaremos estudando aqui, Jesus Cristo cura sim. E como é de saber dos irmãos, os 3 tópicos têm aqui os seus subtópicos para estarmos entendendo o contexto. Já o primeiro subtópico do tópico primeiro tem como tema a profecia messiânica de Isaías. A obra do Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido, já expliquei esse termo, e liberto do império do pecado, o salvo também recebe
cura das doenças por causa da obra do Calvário, conforme nós lemos lá na leitura bíblica em classe, Isaías capítulo 53, versos 4 e verso 5. Aqui podemos trazer também que o evangelista confirma o cumprimento da promessa de Isaías no ministério de Jesus Cristo, lá em Mateus capítulo 8, no verso 17, que nós já fizemos leitura também, que faz parte da nossa leitura bíblica em classe. Então aqui, neste primeiro subtópico, podemos entender o seguinte, que o nosso Senhor Jesus sofreu em nosso lugar tanto o sofrimento físico quanto o sofrimento espiritual, conforme eu já comentei aos irmãos, lá na nossa verdade prática, trazendo ali aquele milagre que Jesus realizara ali em Lucas capítulo de número 13, daquela mulher que tinha um espírito ali que ela andava encurvada, amém? O segundo subtópico, irmãos, ele tem como tema o cumprimento profético do ministério de Jesus. Nós já lemos lá o texto bíblico de Mateus capítulo de número 8, no verso 14 ali ao verso 17, que ele apresenta o Senhor Jesus curando a sogra de Pedro. E em seguida ele recebe endemoniados e enfermos, expulsando os demônios de quem estava escravizado pelos espíritos imundos e curando os enfermos que se encontravam diante dele. Eu também anotei um outro texto aqui aos irmãos a respeito da libertação que Jesus Cristo traz, né? Conforme nós já estamos vendo aqui no decorrer da nossa lição de hoje, lá em Marcos, evangelista Marcos, capítulo de número 5, do verso 1 ao verso de número 8, o contexto ali para embasar aqui a libertação por parte do nosso Senhor de espíritos imundos, doenças também espirituais. Olha o que diz o texto: e chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos, e saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amarrar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, que, ferindo-se com pedras, e quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Aí o verso 8 diz assim, porque lhe dizia: sai deste homem, espírito imundo. Então aqui mais um exemplo, né, do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para a libertação também das hostes, né, dos espíritos imundos. E ainda podemos trazer que este relato ali, acabei de ler uma aqui em Marcos e o relato que nós lemos em Mateus capítulo 8. Então este relato de Mateus capítulo 8 mostra que o plano de salvação de Deus levava em conta também a cura divina dos enfermos. Tanto Marcos capítulo 5 que nós lemos aqui, quanto Mateus capítulo 8 nos traz este embasamento, amém? Caminhando para o subtópico de número 3, nós temos aqui: os ministros são chamados a orar e ungir os enfermos. Então aqui nós vamos embasar agora que o povo de Deus espera receber a cura por meio da oração, acompanhada de unção com azeite por parte dos ministros da igreja, e se for o caso também acompanhada de confissão de pecados, conforme nós lemos lá na nossa leitura bíblica em classe, em Tiago capítulo 5, do verso 14 ao verso de número 15. E aqui o autor da revista ele também pontua: quantos testemunhos mostram que o Senhor Jesus ainda cura, pois se trata de uma obra consumada no Calvário. Eu sou, irmãos, um testemunho vivo do poder de Deus em curar. Fui diagnosticado, né, na minha infância com uma doença chamada meningite. E essa meningite, ela deixa sequelas, ela causa aí vários transtornos. E pelo poder da oração de uma mulher que já dorme no Senhor, juntamente com o círculo de oração da igreja, na outra semana, né, foram feito outro exame da minha espinha e os médicos relataram que eu não tinha mais nada ali. Então nós temos que continuar crendo que o mesmo Jesus que curou lá nos evangelhos, lá atrás, ele continua a curar
gosto aqui, né? E também quero perguntar aos irmãos, você já conhece, ou você conhece, ou conheceu alguém que também teve essa experiência pelo poder da cura do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Registre aqui nos nossos comentários para que possamos estar lendo também e aumentando aqui em si a nossa fé. Amém? Tenho certeza que você conhece alguém ao qual Jesus Cristo já fez uma grande obra, ou mesmo assim nesse sentido, irmãos, aquele que talvez foi acometido de um acidente ou algo parecido e que colocou ali a sua confiança, a sua oração, e Deus, né, o trouxe ali a saúde perfeita hoje, e pode estar aqui também compartilhando, né, conosco este testemunho, né? Então, o resumo deste primeiro tópico aqui, ele vem dizendo assim, a obra de Cristo no Calvário foi operada de maneira completa, perfeita e plena, de modo que, além de ser redimido e liberto do império do pecado, o salvo também recebe a promessa da cura divina. Ou seja, irmãos, este resumo aqui traz bem o que foi este tópico de número 1. A obra foi completa. Além de nós sermos resgatados, né, redimidos por Cristo Jesus, nós também fomos libertos do pecado, somos salvos e recebemos a promessa também de cura. Amém? Vamos caminhar agora para o nosso tópico de número 2. E este tópico de número 2 tem como tema origem e consequências das doenças no mundo. Primeiro subtópico, ele vem dizendo assim, a origem das doenças no Éden, ou seja, a origem das doenças foi lá no Jardim do Éden. A origem das doenças e as suas trágicas consequências remontam ao ato de desobediência dos nossos primeiros pais, conforme nós já relatamos lá no início da nossa aula. Isso está registrado em Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso de número 7, que diz assim, ora, a serpente era mais astuta que todas as animalias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher, e é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o que é bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui, irmãos, dentre várias lições, sei que é um texto bem conhecido, mas dentre várias lições que podemos tomar aqui, a primeira delas é que o inimigo de nossas almas, ele começa enganando ali em Gênesis e ele vai até Apocalipse. Já deixei registrado aqui os textos, Gênesis capítulo 3, Apocalipse capítulo 20. Então, no decorrer de toda a Bíblia, o papel dele é estar aqui enganando. Outra lição que podemos tomar aqui é que se Deus deu a ordem explícita, nós não devemos titubear, não devemos desobedecer. E outra coisa que nós podemos, outra lição que nós podemos aprender aqui, é que a palavra de Deus diz que aquela árvore ali, ela estava sendo que ela foi agradável aos olhos de Eva. Então eu aprendo que nem tudo que agrada aos nossos olhos está de acordo com o que? Com a vontade de Deus, né? E às vezes, muitas das vezes, né, aquilo que não agrada aos nossos olhos é o que está agradando ao nosso Senhor, em relação a esse texto aqui que estamos lendo, né, irmãos? Então, nós podemos ainda continuar trazendo aqui neste contexto bíblico que estamos lendo aqui, que o pecado do ser humano fez com que as enfermidades surgissem, acompanhadas do quê? De dor, de sofrimento e de morte, né? Então, caminhando para o subtópico de número 2, temos a consequência do advento da doença. O pecado corrompeu todas as áreas da natureza humana, conforme Paulo nos registra lá em Romanos, capítulo 3, do verso 9 ao verso de número 12, que diz assim, pois que somos nós mais excelentes?
De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos que, tanto judeu como grego, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, nem um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e justamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Amém? Então, ainda continuando aqui, uma das principais consequências do pecado, qual foi? Foi a diminuição do tempo de vida do ser humano. Olha lá, nós temos aqui, Adão viveu 930 anos, depois Sete, 912, Enos, 905. Quando Deus anuncia ali o dilúvio a Noé, ele limita a vida do ser humano ali a 120 anos. Então, para fechar ainda esta linha de raciocínio, lá no Salmo 90, olha só o que diz lá. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Lá, Salmo 90, no verso de número 10. Então, uma das principais consequências foi o quê? Foi a diminuição do tempo da nossa vida. Ainda, caminhando aqui na nossa lição, partiremos agora para o subtópico de número 3. Esse subtópico de número 3, ele vem dizendo assim, a proliferação das doenças, ou a proliferação de doenças. Aqui, basicamente podemos classificá-las, em duas ordens de existências, como eu trouxe aos irmãos lá na abertura da nossa aula. A primeira é a física e a segunda é o quê? Mental. Então aqui podemos trazer como doença física o quê? Que leva à morte, o câncer, que mais? As doenças cardíacas, diabetes, e como doenças espirituais, nós temos aí a doença do presente. Qual que é? O estresse. Qual que é a doença de coisas passadas que amarguram as pessoas? A chamada depressão. E qual a doença que visa as coisas futuras ainda, que a gente pode trazer aqui? A ansiedade. Então nós temos doença somática, psíquica, que é aquelas que do corpo afeta a mente, e temos também, psicossomáticas, que são o quê? Aquelas que começam na mente e atacam ali, contaminam o corpo. Então, neste conceito aqui ainda, essas e outras doenças afetam muitos de nossos irmãos em Cristo, pois os crentes não estão imunes a essas doenças. Ainda podemos trazer aqui um conceito que não podemos deixar cair no esquecimento. Paulo, dizendo aos Romanos no capítulo 8, no verso de número 23, ele diz assim, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Então, irmãos, o nosso corpo ainda não foi plenamente redimido. O apóstolo Paulo vem trazendo aqui este conceito para a gente. Por isso, não é incompatível orar por cura e também, ao mesmo tempo, buscar auxílio dos médicos. Isso nada tem a ver com falta de fé, mas com o zelo de quem é templo do Espírito Santo, conforme o próprio apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 6, no verso de número 19. Temos como resumo para o nosso tópico de número 2. As doenças tiveram sua origem na queda. Elas são uma consequência direta do pecado, como nós estudamos aqui no decorrer de todo o tópico de número 2. Amém? Caminhando agora para o tópico de número 3, irmãos, nós temos como tema Jesus Cristo cura sim. Aqui também nós temos 3 subtópicos. O primeiro, nós vamos trazer aqui 2 exemplos, Um texto ali no Antigo Testamento e outro texto aqui no Novo Testamento. A cura divina faz parte do plano de Deus, é o tema para este subtópico. Diz assim, podemos perceber que Deus se revela com o seu poder curador. Lá em Êxodo, capítulo de número 15, no verso de número 26, diz assim, e disse, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti,
que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Amém? Então aqui Deus ali falando ao povo que se dentro dessas condições o povo ali obedecesse, nenhuma daquelas enfermidades ali que ele colocou no povo do Egito, ele colocaria sobre o povo que estaria em obediência. Amém? Nós temos também um exemplo aqui no Novo Testamento. Lá em Mateus capítulo 9, versos 35 e 36, diz assim, ó: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando na sinagoga deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo as multidões, teve grande compaixão delas, porque andavam cansadas e desgarradas, como ovelhas que não têm pastor. Então, neste primeiro subtópico, nós trouxemos aqui o que? Um exemplo no Antigo Testamento, e dentre tantos, né, irmãos? E um exemplo também no Novo Testamento, dentre tantos que temos aqui do poder do nosso Deus, do plano, né? Do plano que foi completo. O plano da salvação veio também com a cura espiritual para nós, com a nossa remissão, amém? Segundo subtópico, Jesus cura. O mesmo Senhor Jesus que curou nos evangelhos é o mesmo que cura hoje. Já contei aqui o meu testemunho aos irmãos da cura que Jesus Cristo, pela sua misericórdia, ele fez a obra na minha vida. Aqui ainda podemos afirmar, irmãos, que lá em Hebreus capítulo 13, no verso de número 8, vem dizendo, ó, nosso Senhor, né, Salvador Jesus Cristo, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Daí a nossa crença que ele cura sim nos dias atuais. Ele levanta qualquer ser humano de sua enfermidade. O poder de Jesus, por intermédio do Espírito Santo, está presente na vida da Igreja de Cristo para curar toda e qualquer enfermidade, né? Nós vamos trazer um outro exemplo aqui neste subtópico de número 3 que estaremos começando agora, e os irmãos vão ver ali literalmente Jesus falando esta frase, né, de crer. Olha só, o que podemos fazer para receber a cura divina? É o tema do nosso subtópico aqui de número 3. Aí podemos entender, ó, na palavra de Deus vemos que é preciso crer que Jesus pode curar, e é preciso confiar no poder de Jesus Cristo em relação a todas as coisas. Olha o que diz Marcos capítulo 5, versículo 35 ao versículo de número 43. Um outro exemplo que eu trouxe aqui aos irmãos, ó, diz assim, ó: estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Verso 36. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam, e muitos pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a menina, e o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. Aqui, irmãos, temos também várias lições para podermos estar aqui entendendo a palavra do Senhor. Primeiro, Jesus Cristo, ele tem o poder, todo o poder para curar. Segundo, ele chega ali, o povo ali, quando ele fala que a menina estava apenas dormindo, o povo dá risada, né? Então eu aprendo aqui que só vai ver, né? Nós temos que crer e temos que confiar, e só vai ver o milagre aqueles que também não zombam. A Bíblia diz aqui que entrou Pedro, Tiago e João e os pais da menina. Aqueles que estavam rindo, ele mandou sair. Ou seja, aqueles que zombam do poder do nosso mestre, eles não, nesta ocasião aqui, eles não viram este milagre. Então temos que crer, temos que confiar no poder. Se Jesus falou,
está sacramentado. Se ele te fez uma promessa de cura, né, está sacramentado. É bem verdade que nós estaremos vendo aqui agora também o quê? Que muitos são enganados, muitos eles são iludidos com o quê? Com falsas promessas, com pessoas que usam, né, daquele momento de dor que as pessoas estão passando para falar em nome delas mesmas. Ou seja, né, nós temos que estar conscientes, temos que estar cônscios na palavra do Senhor. Para quê, irmãos? Para nós não sermos enganados, por falsas promessas. Se foi Deus que falou, a palavra vai se cumprir. Não deixemos de perseverar na fé e em oração, pois nem sempre o nosso tempo é o tempo de Deus. Ou seja, trouxe exemplo aqui de Isaac e da sua esposa, orou ali 20 anos. Então, nem sempre, né, o nosso tempo é o tempo do nosso Deus, porque é Ele que tem domínio sobre todas as coisas. E aí, irmãos, ainda podemos trazer aqui, muito importante, finalmente, não deixe de procurar auxílio médico, quer para tratamento, quer para confirmar a cura divina recebida. Deus, ele deu inteligência, ele deixou, né, a medicina para que nós possamos estar também nos recorrendo. Isso, como nós já estudamos, não é sinal de falta de fé, irmão. Muito pelo contrário, nós temos sim que estar também procurando ajuda nesse sentido. Pois, quer usando e abençoando os médicos, quer curando de maneira sobrenatural, Cristo cura sim. Amém? Vamos caminhar agora então para o resumo deste tópico de número 3, que diz assim: a cura divina faz parte do plano redentor de Deus. O Senhor Jesus ainda cura. Amém? Que Deus em Cristo Jesus traga o que? Sabedoria, discernimento, crença ao nosso coração para podermos estar aqui, né, dando testemunho, trazendo aqui aos irmãos que o nosso Senhor, como diz Hebreus capítulo 13, no verso de número 8, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Caminhando para a conclusão da nossa lição de hoje, temos aqui, que nesta lição estudamos que a obra de Cristo no Calvário nos garante a salvação e cura divina. O nosso Senhor não mudou. Devemos nos dirigir a Ele com humildade e fé perseverante, confiando que Ele é poderoso para sarar as enfermidades do seu povo. Amém? Que Deus em Cristo Jesus continue falando ao seu coração. E querendo Deus, estaremos aqui para estudar a lição de número 7, que terá como tema a promessa de um coração novo. Amém?